Tarde. Mais uma vez estamos juntos para dar prosseguimento aos nossos estudos e que Deus nos abençoe nessa caminhada meia tortinha, meio gente empurrando daqui, empurrando dali e forçando a barra e torcendo para que cada dia vença rápido e que tenhamos menos problemas e que venhamos a produzir menos problemas no amanhã, né? Senão complica tudo também de novo. Mas vamos lá, Deus é forte, Deus está conosco e a gente vai fundo. Segura na mão de Deus e vamos! Vamos lá. Então, Física 2, Roosevelt, módulo 5, calorimetria e calor sensível. Calorimetria, calor sensível e calor latente. Calorimetria, calor sensível e calor latente. Sensível e latente. Vamos supor que você me convide para tomar um café na sua casa. Passando na estrada, vou tomar um cafezinho, professor, e tal. Você colocou a água no fogo, mais ou menos aos 20 graus. Ao acender o fogo, a água começa a esquentar. Então a temperatura está mudando. Esse calor que a água está recebendo, fazendo com que a temperatura varie, mude, é chamado de calor sensível. Quando a água chegar a 100 graus, começa a formar bolhas. Formar bolhas é ferver. Ferver é formar bolhas. Nesse momento, começou a ferver, a temperatura não se altera mais. Durante a mudança de estado físico da matéria, a temperatura se mantém constante. A temperatura não muda. Mas a água está recebendo calor? Está recebendo calor. Mas a temperatura está mudando? Sim. Só que esse tipo de calor é calor latente. Calor latente é o calor de mudança de estado. E durante a mudança de estado, a temperatura se mantém constante. E quando a temperatura varia, o calor é sensível. Vamos mostrar isso aí no gráfico para ver como fica. Olha só. Vamos supor que você tenha uma pedrinha de gelo. Caloria, o calor é dado em calorias. E aqui, temperatura. Em graus Celsius. Então, vamos supor que você tenha uma pedrinha de gelo a menos 10 graus. Ó, menos 10 graus você tem uma pedrinha de gelo. Uma pedrinha de gelo, menos 10 graus. Então, essa pedrinha de gelo, assim que você tira do congelador, você coloca sobre a mesa, está menos 10. Assim que você coloca essa pedrinha de gelo sobre a mesa, o gelo começa a derreter? Não. Ele ganha calor até chegar a 0 graus. Ele não pode derreter a não ser que chegue a 0 graus. Porque o gelo só funde, só derrete, não esqueça, fundir, derreter a 0 graus. Então ele vai receber calor, ele vai receber uma quantidade de calor, que vamos chamar essa quantidade de calor. Olha o eixo do calor. Aqui, ó. Ele vai receber a quantidade de calor Q1, para passar a temperatura de menos 10 até 0. Aqui, ó. Vai ganhando calor. Vai aumentando a temperatura, ganhando calor. 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 Aumentando a temperatura, aqui ganhando calor. 0, aqui ganha essa quantidade de calor. Essa quantidade de calor fez com que a temperatura variasse de menos 10 a 0. Então é calor sensível, porque houve variação de temperatura. Então, calor sensível. Então, Q1 acho que dá por aqui. Q1 é o calor sensível. O calor sensível calcula-se multiplicando a massa da substância vezes o seu calor específico vezes a variação de temperatura. Cuidado. A massa ela é dada em grama. Calor específico é dado em cal, grama, graus Celsius. Ele já diz, olha, massa em grama.
Quantidade de calor em caloria. Temperatura em graus Celsius. Então ele já identifica tudo. Então a temperatura é dada em graus Celsius. Olha lá, graus Celsius. Ok? Quando ele está mudando de fase, mudando de estado, a quantidade de calor que ele recebe é a quantidade de calor latente. A quantidade de calor latente é a massa vezes o calor latente. Esse calor latente pode ser de fusão ou calor latente de vaporização. Ou vaporização. O calor latente de fusão é para fundir, derreter o gelo. É 80 cal por grama. Ele vai receber 80 calorias por grama. Isso é o dado, tá? Não se preocupe. O calor latente de vaporização é 540 calorias por grama. Não se preocupe, esse valor é dado. Tá? A calor latente de fusão e de vaporização. Quando esse nosso gelinho foi colocado, esse nosso cubinho de gelo, foi colocado sobre a mesa, esperou um certo tempo, até começar a derreter, estava recebendo calor. Calor lá, esse calor que estava recebendo é calor sensível, porque a temperatura variou de 0 até, menos 10 até 0. Beleza? E nesse momento, estava no estado sólido. Estava no estado sólido. Olha lá, estado sólido. Sólido. Nesse momento começa a ocorrer a fusão do gelo. O gelo começa a derreter, a fundir-se. Durante a fusão, você tem uma mistura de água e gelo. Assim começa a derreter. Quando coloca o termômetro, 0 grau. Até vai passando, daqui a pouco você volta. Tá uma porção de água com um pedacinho de gelo pequenininho. Colocar o termômetro, 0 graus ainda. Durante a mudança de estado, a temperatura se mantém constante, 0 grau, 0 grau, 0 grau. Essa quantidade de calor que ele recebe é o calor latente. Então, Q1 é MC delta T. Olha lá. E o Q2? O Q2 acabou de receber agora, ó, massa vezes o calor latente. Olha lá. Tranquilo? Massa vezes calor latente. Aí agora, o gelo derreteu-se totalmente. Terminou. Agora você que tem água, cuidado, você tem água a 0 grau. Eu posso ter água a 0 grau? Pode. Derreteu todo o gelo. Acabou de derreter nesse momento. Água 0. Aí começa a absorver calor da cozinha. Então a temperatura começa a aumentar de novo, ó. A temperatura vai aumentar. Vai lá para 100 a temperatura. Ó. 100 graus. 100 graus. Então, essa quantidade que ele recebe aqui, ó. Essa quantidade aqui, para a temperatura. Essa quantidade aqui agora, ó. Ó, vou chamar de Q3, ó. Q3 é uma quantidade de calor, que fez a temperatura variar de 0 até 100 graus Celsius. Até 100 graus Celsius. Olha lá, 100 graus Celsius. Então é calor sensível. Então essa quantidade de calor Q3 é MC delta T. Variou a temperatura. Perfeito? Chegou a 100 graus, a água começa a ferver, formar bolhas, ferver. Aqui, ó, ferver, ó. Então, essa quantidade de calor que recebe aqui, ó. Essa quantidade de calor aqui, ó. Essa quantidade de calor é calor latente, Q4. Ó lá. Por quê? Está mudando de estado de novo, vapor. Então, aqui nós tínhamos líquido mais vapor, mais gelo. O gelo estava fundindo. Aqui nós temos líquido. E aqui líquido mais vapor. Olha lá. Líquido mais vapor. De novo. Aqui, nessa primeira mudança de temperatura, calor sensível, estava no estado sólido. Mudou de estado. Temperatura 0 graus. Temos uma mistura de líquido mais gelo. Líquido mais sólido, né? Líquido mais sólido. Líquido mais sólido. Depois de uma quantidade de calor Q3, que a temperatura foi de 0 a 100, líquido, água no estado líquido, MC delta T, calor sensível.
E agora Q4 mudando de estado. Q4 é igual a massa vezes calor latente de vaporização. Porque aqui é o calor latente de fusão. Vaporização. Beleza? Então aí está o gráfico de mudança de estado. Então, por exemplo, para você pegar uma pedrinha de gelo a menos 10 graus Celsius e para vaporizar totalmente, vai ter que ter, MC ΔT para de menos 10 a 0. Depois ml, tem que somar com ml, que é a massa vezes o calor latente de fusão, para poder, que está mudando de estado. Somar mais, para chegar a 100 MC ΔT, de 0 a 100. E depois para fundir totalmente. Eu quero gelo totalmente fundido. Então, massa vezes calor latente de fusão. Então, são as quatro situações. Beleza? Continuando, dando prosseguimento, vamos falar agora a capacidade térmica do corpo. Capacidade térmica. A capacidade térmica é a relação entre, C maiúsculo, tá? É a relação entre a quantidade de calor que o corpo recebe e a variação de temperatura. Quantidade de calor que ele recebe para variar 1 grau a temperatura, a capacidade térmica dele. Agora presta atenção. A capacidade térmica é a quantidade de calor quando varia a temperatura. Quando varia a temperatura, não é MC ΔT sobre ΔT. Olha lá que beleza. Então você tem, simplificando aqui, você pode calcular a capacidade térmica do corpo, multiplicando sua massa com o calor específico. Olha lá, com seu calor específico. Czinho, calor específico. C maiúsculo, capacidade térmica. Ok? Tranquilo? Vamos ver um detalhe muito importante que ocorre, por exemplo, quando você vai à praia. Vamos supor que você está caminhando, chegando à praia, mais ou menos meio-dia, 11h30, meio-dia, aquele sol de verão, 44 graus. Quando você vai pisar na areia, a areia está muito quente. Você passando pela areia e chegando à água, vai perceber que a água está fria. Fria. E a areia quente. Ué, mas o sol está sobre a água e a areia ao mesmo tempo? Por que pode estar um mais frio que o outro? Olha aqui o que acontece. Então aqui nós temos a areia e aqui nós temos o mar. O mar, ó, o mar, as ondas do mar. Aqui uma mocinha aqui no sol, tomando sol. Tomando sol. Tomando sol. Ó, aqui os cabelinhos aqui. Olha lá, tá tomando sol, na praia. Aí o que acontece? Por volta de 12 horas, meio-dia, um sol de 40, temperatura de 42, 44 graus Celsius, a coisa está feia. O que você observa? A areia está quente. A areia está quente. E a água? Fria. A água está fria. Se a areia está quente, o vapor começa, aqui, o ar muito quente, ele tende a subir. Então, o ar sobe. Lá. Se o ar sobe, aqui ficaria, no caso, com uma região de baixa pressão, com ar rarefeito aqui, pouco ar. Então, o ar vem do mar para a areia. Só que a água está fria. Então, esse ar que vai do mar para a areia, esse ar que vai para lá, ele vai friozinho, então você recebe um vento frio. Então, quando você está chegando à praia, sente aquele ventinho agradável, aquele brisa, poxa vida, maravilhoso. Só não pode pisar na areia. Pisando na areia, está pegando fogo. Aí o ar frio vindo para cá, isso aqui é brisa marítima lá, vem do mar para a areia. Isso é devido a quê? Por que a areia esquenta e a água não esquenta? Porque você tem que a quantidade de calor é a massa
vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura. Observe isso aqui. Entre calor específico e variação de temperatura, você tem uma multiplicação. Multiplicação representa grandezas inversamente proporcionais. Se um aumenta, a outra diminui. O calor específico da água, é 1 grau Celsius. O calor específico da areia é aproximadamente 0,2 grau Celsius. Olha que você observa que o calor específico da areia é 5 vezes menor que o calor específico da água. Se o calor específico da areia é 5 vezes menor, é porque a areia vai esquentar 5 vezes mais. Porque aqui tem uma multiplicação. Entre uma multiplicação, as grandezas, quando uma aumenta, a outra diminui. Se a areia tem calor específico pequeno, a sua temperatura, a variação de temperatura é grande. Então, ela vai, como a calor específico da areia é 0,2, 5 vezes menor que da água, a temperatura da areia vai aumentar 5 vezes mais que a água. Então, por isso, cuidado, fique ligado. Por que a areia na praia é mais quente que a água do mar? Porque o calor específico da areia é menor que o calor específico da água. Beleza? Fique ligado nisso aí. Beleza, beleza. Então vamos lá. Agora nós podemos... Agora troca de calor. Falar um pouquinho de troca de calor aqui. O que é troca de calor? Trocas de calor. Troca de calor. A quantidade de calor que um corpo cede, o outro vai receber. O que perde, o outro vai receber. Se, por exemplo, eu encosto aqui no... Meu mão está muito quente, eu encosto aqui no quadro. Se eu perder 10 calorias para o quadro vai ganhar 10 calorias. Então, se um corpo perde 80 calorias, tem outro que vai ganhar 80 calorias. Que vai dar o que? Zero. Ou seja, a quantidade de calor que um corpo cede, mais a quantidade de calor que o outro corpo recebe, é igual a zero. É igual a zero. A quantidade de calor que o corpo cede, mais a quantidade de calor que o corpo recebe, tem que ser igual a zero. Por quê? A quantidade de calor cedido é igual a quantidade de calor recebido. Nós já sabemos que calor é energia em trânsito de um corpo de maior temperatura para outro de menor temperatura. Ok? Não pode ficar desligado nisso. Vamos lá então aos exercícios. Exercícios. Vamos lá. Vamos lá, meus amores. Página 395. Página 395. Exercício 8. Contextualização. 8. Contextualização. Ele diz o seguinte: determine o calor específico. Determine o calor específico em cal/grama/grau Celsius de uma substância com massa de 1 kg. Cuidado, hein? Massa é 1 kg. Passa logo para grama. 1 kg são 1000 gramas. Não esqueça que calor específico já diz aqui, ó, cal/grama/grau Celsius. Então a massa tem que estar em grama. Ao receber 5.000 calorias, então a quantidade de calor que recebe é de 5.000 calorias. 5.000 calorias, 5.000 cal. De calor de uma fonte térmica. Voltando. Determine o calor específico, cal/grama/grau Celsius, de uma substância com massa 1 kg, que ao receber 5.000 calorias, cal de calor, de uma fonte térmica, teve sua temperatura aumentada de 20 graus. Então, sofreu uma variação de temperatura de 20 graus Celsius. Então a substância, 1 kg,
recebeu 5.000 calorias e nisso que recebeu 5 calorias a temperatura variou 20 graus. Qual o calor específico dessa substância? Então, a quantidade de calor é a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Recebeu quantas calorias? 5.000. Então, 5.000 é igual a massa, que é 1.000, vezes calor específico que não sabemos, vezes a variação de temperatura, que é 20 graus. A variação de temperatura é 20. Então, aqui eu já posso direto, ó, 1, 2, 3 zeros. 1, 2, 3 zeros, posso cortar direto. 1 vezes C, C vezes 20, 20C. 20C é igual a 5, ó. 1 vezes 20, 20. Vezes C, 20C. 20C é igual a 5, ó. Fiz isso. Então, C é igual a 5 dividido por 20. C é igual. Simplificando por 5. Por 5 vai dar 1. Por 5 vai dar 4. 1 quarto é 0,25. Então, o calor específico é 0,25 cal, grama, graus Celsius. Ok? Vamos lá. 0,25 cal, grama, graus Celsius. Aqui tem uma aplicação da quantidade de calor sensível, né? Varia a temperatura, variando a temperatura. Podemos ir ao próximo. O próximo diz o seguinte. Vamos ao 10. Vamos ao 10. 10. Em uma manhã de céu azul, um banhista na praia observa que a areia está muito quente e a água do mar está muito fria. À noite, esse mesmo banhista observa que a areia da praia está fria e a água do mar está morna. A areia, ela funciona como uma paixão, né? Esquenta muito rápido. Também, a tardinha esfria rápido. Já a água não, a água é o amor. A água aquece lentamente, lentamente, lentamente. Também quando vai esfriar, esfria lentamente, acaba aos pouquinhos, lentamente. Então a areia é como a paixão, a água é como amor, serena, né? Então o fenômeno observado deve-se a densidade da água do mar é nada. O calor específico da areia é menor que o calor específico da água? Perfeito. Letra B. O calor específico da areia já vimos que é 0,2 e da água é 1. É menor que da água. Beleza, beleza, beleza. Vamos ao próximo. 12. Vamos ao 12? 12. Vamos ao 12. 12. 12 diz o seguinte. Dois blocos A e B são constituídos do mesmo material e recebem a mesma quantidade de calor. Observa-se que a variação da temperatura do A é o dobro da variação de temperatura do B. Então, a variação de temperatura do A é o dobro da variação de temperatura do B. E a quantidade de calor que A recebe é a mesma quantidade de calor que o B recebe. Ok? Podemos então afirmar que a capacidade térmica de B é o dobro da de A? Vamos ver. Capacidade térmica é a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Observe aqui. Observe aqui. Toda igualdade multiplica-se cruzado. Então, vou multiplicar a capacidade térmica e a variação de temperatura. Quando eu estou multiplicando duas grandezas, se uma aumenta, a outra diminui. Lembra lá? O calor específico da areia era grande, era pequeno, a temperatura variava muito. Como da água era grande, a temperatura da água variava pouco. Então, quando estou multiplicando duas grandezas, se uma aumenta, a outra diminui. Ele diz que, olha só, a variação de temperatura de A é o dobro. É o dobro. Se é do dobro, a variação de temperatura do B é a metade, né?
Então você tem o quê? Se a variação de temperatura do B é menor, olha lá, ó, o do A é o dobro, Então tem que ter o inverso aqui, ó, olha lá. Então vamos lá. Letra A, a capacidade térmica do B é o dobro da de A, é o dobro. Porque a temperatura de B é a metade. Se a temperatura de B é a metade da de A, ó, porque se a variação de A é o dobro da B, é porque B é a metade. Se B é a metade, o calor específico dele é o dobro. Beleza? Tranquilo. Então, variação de temperatura e variação de temperatura e capacidade térmica são grandezas inversamente proporcionais. Letra A. Beleza, né? Então, analisando com cuidado. Igualdade, multiplica-se cruzado. Quando eu multiplico capacidade térmica e variação de temperatura, se um aumenta, outra diminui. Se a variação de temperatura de B é a metade de A, então a capacidade térmica dele tem que ser o dobro de A. Beleza? Então, cuidado aí. Vamos a mais uma. Pirim, 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 pim, pim. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Vamos lá. Uma que caiu na UERJ. Vamos lá. A 2 da página 393. Página 393, número 2. Página 393, número 2. Número 2. 393, número 2. Diz o seguinte: um corpo de massa 250 gramas, massa igual a 250 gramas, é aquecido por uma fonte cuja constante é igual a 470,6 calorias por minuto. Então ela recebe calor de uma potência, ó, de 470,6 calorias para 1 minuto, olha lá, ó. A cada minuto recebe 470,6 calorias. O gráfico a seguir ilustra a variação de temperatura de um determinado intervalo de tempo. Qual é o calor específico da substância que constitui o corpo? Então, ele quer saber o calor específico. Então, vamos ver aqui o gráfico. O que o gráfico está informando? Ele diz aqui a temperatura em graus Celsius, o tempo em minuto. Tempo em minuto. Parte de 0 e chega a 30 graus. 30 graus. Isso em 4 minutos. Então, olha só. Ele diz que em 4 minutos a temperatura varia 30 graus. Eu quero saber o calor específico. Perfeito? Eu tenho a massa. Então, vou buscar calorias aqui, quantidade de calor aqui. Olha só. 470,6 calorias ele recebe em 1 minuto. Só que o gráfico mostra 4 minutos. Então, em 4 minutos vai receber quanto? Então, 470,6 vezes 4. Vou saber em 4 minutos qual é a quantidade de calor. Tendo a quantidade de calor, a massa e a variação de temperatura, eu vou achar o calor específico da substância. Então, 6 vezes 4, 24, vão 2. 4 vezes nada, 2. 7 vezes 4, 28, vão 2. 16 e 2, 18. Uma casa após a vírgula, uma casa após a vírgula. Então, a quantidade de calor que ele recebeu em 4 minutos foi de 1.882 calorias. Nós sabemos que Q é igual a MC delta T. Bom, acabou a questão. Então, a quantidade de calor que recebe é igual a massa, 250. Quantidade de calor nós já sabemos. Quantidade de calor que ele recebe, 82,4 é igual. Massa, 250. Calor específico, não sei. Variação de temperatura, 30.
é igual a 250 vezes C vezes 30. Olha lá, 30. Beleza? Então, C é igual, vou deixar ele aqui. Esse produto aqui, vou passar para lá dividindo, ó. 1,882,4 dividido por... Então, esse produto vai lá dividindo. 3 vezes 25, ó, 3 vezes 25 vai dar 75. 1 zero com 0, 2 zeros. Então, C é igual. Então, você vai dividir agora 1.882,4 dividido por 7.500. Aí nós vamos chegar ao nosso resultado final. Então, temos que 1.882,4, coloquei o 4. Tirei uma casa após a vírgula, vou colocar uma casa aqui. 7.500, vou colocar mais um zero, olha lá. Tirei a vírgula daqui, multipliquei por 10. Coloquei mais um zero, multipliquei por 10. Compensei. Então, aqui eu tenho 18.000, aqui tem 75.000. Não dá. 0, vírgula. Perfeito? Esse dividido por ele é menor. Coloca 0 aqui, 0, vírgula aqui. Aí agora eu tenho o quê? Agora eu tenho 180 por 75 vai dar 2. 2 vezes 2 nada, 2 nada, 4, 4, 2 nada, 2, 2, 5, 10 para 18, 8 vai 1, 14, 1, 15, 3. Aí abaixo um 0. Inventa um 0. Quando inventou um 0, continua a conta. Aí vai dar 382,75 vai dar o quê? 300 vai dar uns 5, né? 7 vezes 5, 35. 38 vai dar aproximadamente 5. Então vai dar aproximadamente, vou colocar aqui logo para cada tempo, aproximadamente 0,25 grau Celsius. Ok? Tranquilo? Então agora aqui eu encerro as aulas de exercícios, né, desse módulo e até breve, que Deus os abençoe, fiquem com Deus e um abraço a todos vocês e os familiares. Amém.